Pessoal, boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Tem um canal no YouTube, tenho, claro, as páginas no Instagram e a gente está acostumado com esses vídeos tão curtos, né? Normalmente eu gravo esses vídeos de 2, 3 minutos, coisa muito rápida no Instagram e pro Facebook e pro TikTok. Mas aí tem assuntos que requer um pouco mais de reflexão. E aí eu cheguei do culto agora e acabei não gravando a mensagem que nós pregamos. Deus deu um tema muito interessante, um tema diferenciado. A gente orando, Deus deu um tema chamado Migrantes da Eternidade, vivendo com o coração no céu. E eu pensei, falei, poxa, vamos deixar isso no nosso canal do YouTube, até para o pessoal conhecer o canal, né? Nosso canal no YouTube tem alguns vídeos lá de mais de 10 anos. E eu queria só falar um pouco aí, uns 5 minutos, 10 minutos, sobre esse assunto, né? Migrantes da Eternidade. O texto base, vou pegar aqui uma Bíblia, não sei se vocês conhecem essa Bíblia aqui, interessantíssima também. Bíblia de Estudo Igreja Primitiva, muito legal. Filipenses capítulo 3, verso de número 20 e 21. Filipenses 3, verso de número 20 e 21. Vou fazer uma coisa sem pressa, né? O pessoal fala, mas não dá audiência, mas fica registrado, né? Filipenses capítulo de número 3, verso de número 20. Um texto até conhecido. Ele vai dizer o seguinte para nós, nessa versão: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está no céu, né? A ideia de que nós somos, como eu disse, migrantes, né? Não somos dessa terra. Na nossa terra é um lar temporário. E aí eu peguei algum texto, né, que assim como outros animais também são migrantes, né? As aves, os salmões, as borboletas enfrentam longas jornadas com um único propósito: retornar à sua origem. Também nós, como filhos de Deus, carregamos em nosso coração um chamado invisível, um anseio pelo céu. Esse instinto não pode ser domesticado pela terra. Nós não pertencemos aqui, e se nós não pertencemos a esse mundo, nós somos migrantes da eternidade. Nosso lugar é o céu e nós estamos como que em trânsito na terra, né? Nosso lar é o céu, né? O texto é muito claro que a nossa morada não é aqui, né? O verso 20 vai dizer assim, capítulo 3, verso 21 vai falar então que o nosso lugar não é aqui, né? Nós somos peregrinos nessa terra, nossa pátria está no céu. E se assim somos peregrinos, né, a criação revela para nós um chamado muito maior. Eu fiquei pensando sobre os animais, né? Se você pensar que em algum momento as baleias estão num lugar e de repente um instinto manda elas a um destino. As tartarugas, né, elas nascem num lugar, mas elas têm que ir para a sua terra. E assim os pássaros, né, o instinto diz para eles que eles têm que migrar. Da mesma maneira o nosso instinto, a nossa natureza, a tua natureza, diz para você que você não é pertencente nessa terra. Jeremias 8,7 diz que até a cegonha conhece os tempos determinados e a andorinha o tempo da sua ribação, né? A migração é mais que um fenômeno biológico, é um sermão da criação. A natureza, ela silenciosamente obedece o seu Criador. Ela é fiel ao seu destino. E nós que temos a mente de Cristo, precisamos voltar a lembrar que nós somos criaturas do céu, né? Quantos crentes perderam essa sensibilidade do céu? Quantos se acomodaram à terra como se fosse moradores permanentes nelas? Mas nós não somos moradores permanentes dessa terra. Por isso que Colossenses capítulo 3, versos de número 1 e 2, e vale a pena ler, né? Colossenses vai dizer para nós que
que nós temos que buscar assim sendo, né? Colossenses capítulo 3, versos de número 1 e 2, vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está juntamente com Cristo. Quer dizer, se nós não somos dessa terra, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, precisamos buscar as coisas do alto. Um migrante não constrói raízes profundas de solo estrangeiro. A gente vê o migrante, ele não vai construir grandes moradas, ele não finca raiz numa terra que não é dele. Ele está sempre de molas pronta para sair. Ele está fito na direção da onde ele tem que ir, né? Há uma palavra na Bíblia que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O crente também, que não vive nesse mundo, o seu coração não está nesse mundo, né? Ele não pode estar dividido entre ficar nesta terra e estar pensando ou não em voltar para a sua pátria. Você como cidadão do céu, você tem que estar pronto para morar no céu. E nesses dias de mortes papais e tantas coisas, tantas discussões escatológicas, vale a pena lembrar: será que você está pronto para retornar ao teu lar? João capítulo 14, verso 2 diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Você está pronto para ocupar alguma dessas moradas? Jesus é o nosso guia, Ele está voltando. Ele já nos deu a passagem, que é o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele já nos deu o mapa, que é a sua palavra. Ele já nos deu a bússola, que é o seu Espírito Santo. O céu não é algo abstrato. Bem certo que a natureza nos dá um grande exemplo, né? Eu até citei no culto de hoje sobre o salmão, né? O salmão, ele é um exemplo da migração, né? As dificuldades que ele tem de enfrentar as longas correntezas, né? As águas que vêm contra ele, né? Certamente, nessa jornada nossa rumo ao céu, nós temos que enfrentar longas correntezas, longas dificuldades, que nos leva a lutar muito. Mas quem disse que seria fácil? É preciso nadar contra a corrente. Somos julgados, somos apontados, chamados de fanáticos, mas nós não podemos desistir até chegar ao nosso destino final, a terra celestial. Nesse caminho também o salmão, quando ele migra, ele vai encontrar predadores, né? Os ursos são os predadores, mas eu tenho uma notícia para dizer: o urso pega normalmente o peixe mais fraco, né? Aquele que está com maior vulnerabilidade, ele está mais enfraquecido. Então olhe para Jesus, se fortaleça em Jesus, na oração, no jejum e na consagração, lendo a palavra de Deus, abastecendo-se de força para que o inimigo não te encontre vulnerável nessa jornada. E por fim, alguns, às vezes muito próximo de chegar ao seu destino, eles morrem de exaustão. A jornada é longa, exige muito, e o salmão na sua jornada ele não se alimenta durante a migração, dependendo apenas da sua reserva de gordura. Muitos crentes não buscam reservas, né? E a nossa reserva espiritual está nas nossas orações, está na nossa comunhão, está no nosso devocional. Acumule reservas. Nós não sabemos quando virá o próximo ataque. Somos migrantes da eternidade, estamos migrando. Não fomos criados para esse mundo, não somos adaptados a esse mundo, mas fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro para morar num lugar maravilhoso, glorioso, onde não haverá pranto, nem dor, nem tristeza. Em Hebreus capítulo 11, quando os heróis da fé declaram ali, né, que pela fé, né, o firme fundamento das coisas que não se veem, a convicção daquelas que se esperam, lá no capítulo 11, no verso 13 a 16, vai dizer que todos morreram pela fé, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Eles não se envergonharam do evangelho que eles criam, não se envergonharam do chamado, porque sabiam que havia preparado para eles uma grande viagem. Essa grande viagem diz respeito a mim e a você, a um lugar preparado por Deus, para mim e para você. E ao estrugir da grande trombeta, nós voltaremos para a nossa terra natal. Que você volte a ter a sensibilidade
de todos, daquele que tem dentro de si a chamada para a peregrinação. Como toda a natureza tem, como todo animal natural tem dentro de si o senso de migração despertado, que quando a natureza chama, ele sai do seu lugar, ele atende esse chamado e se prepara, que você atenda esse chamado. Há um versículo na Bíblia que diz que assim como a corça anseia pelas águas, né? Pela corrente das águas, que esse desejo do céu volte a despertar em você, o desejo pela volta de Cristo, que as coisas deste mundo não te distraia e que você possa estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus está voltando muito em breve. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E lembre dessa mensagem tão curta aqui, 10 minutos e 50 minutos, né? 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos. Migrantes da eternidade, vivendo com o coração no céu. Porque aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Siga-nos na rede social, siga aqui o nosso canal, aperte o sininho, aperte todas as coisas. De vez em quando eu vou gravar um vídeo e vou postar aqui para você. Pastor Daniel Marcos, Deus abençoe, muito obrigado.